Because of what we do, we can make what is barely possible, or we can make something that is very energy consuming, very energy efficient. Houve muitas combinações tecnológicas disruptivas no passado, como os telefones celulares e a internet sem fio. A computação quântica e a NVIDIA têm o potencial de serem as mais disruptivas de todas. A tecnologia mais revolucionária do nosso tempo é, sem dúvida, a computação quântica. E a NVIDIA é a força líder na pesquisa quântica. Então, apesar do seu crescimento impressionante, a computação quântica tem um lado sinistro. Cometeremos o mesmo grave erro que o mundo cometeu ao regular a IA. Junte-se a nós enquanto exploramos por que o computador quântico da NVIDIA é ainda mais perigoso do que a inteligência artificial e por que os cientistas estão aterrorizados. Com o lançamento da arquitetura Hopper em 2022, a NVIDIA reforçou seu compromisso de empurrar os limites da tecnologia. Esta arquitetura, que leva o nome da renomada cientista da computação Grace Hopper, foi criada especialmente para data centers e aceleradores de IA. Com sua funcionalidade de ponta e desempenho, as unidades de processamento gráfico Hopper causaram um aumento abrupto na demanda, consolidando a posição da NVIDIA como líder na revolução da IA. Mas o que o novo computador alertou que é tão aterrorizante que até mesmo Joe Rogan está assustado? Essa evolução tecnológica provocou um aumento significativo no valor de mercado da NVIDIA. Desde seus humildes começos, o valor de mercado da NVIDIA disparou, alcançando um marco sem precedentes de mais de $1 trilhão em maio de 2023. Isso demonstrou a contribuição crucial da empresa para impulsionar a revolução da IA. O valor de mercado da NVIDIA aumentou para mais de $2 trilhões no início de 2024, impulsionado pela necessidade mundial de sua tecnologia de ponta. A NVIDIA manteve sua posição na vanguarda da inovação ao longo de seu desenvolvimento. As inovações tecnológicas da empresa em unidades de processamento gráfico revolucionaram os jogos e mudaram vários setores, incluindo saúde, bancário e setor automobilístico. Ao constantemente ultrapassar os limites do que é concebível, a NVIDIA consolidou sua posição como um jogador importante na indústria tecnológica. Um aviso aterrorizante do mais novo computador da NVIDIA chamou a atenção da comunidade tecnológica devido à sua última inovação. Este chip de IA de ponta transmite uma mensagem clara a todos os outros computadores. Além de desafiar as regras básicas da física, Joe Rogan destacou essa descoberta impressionante, chamando a atenção para os riscos potenciais e os efeitos imprevisíveis de uma tecnologia de IA tão avançada. Em um episódio recente de seu podcast, Joe Rogan abordou as revelações inovadoras sobre o novo computador da NVIDIA. Conhecido por seu grande interesse em tecnologia e IA, Rogan compartilhou seus pensamentos sobre as possíveis implicações da última inovação da NVIDIA. Ele expressou uma mistura de admiração e preocupação, explorando os incríveis avanços nas capacidades da IA, enquanto também refletia sobre os possíveis riscos. Rogan observou que o aviso emitido pelo novo computador da NVIDIA poderia significar um momento essencial na indústria tecnológica, onde os sistemas de IA estão se tornando cada vez mais autônomos e sofisticados. Ele enfatizou a necessidade de uma consideração cuidadosa e diretrizes éticas para garantir que essas poderosas tecnologias sejam usadas de maneira responsável. É evidente que o alcance da NVIDIA está se expandindo para áreas anteriormente inexploradas, enquanto investigamos as ramificações desta tecnologia revolucionária. O compromisso implacável da empresa com a qualidade garante que continuará a influenciar a inteligência artificial e a tecnologia com efeitos de longo alcance que estão apenas começando a se materializar. Falando de avanços de ponta, as últimas inovações da NVIDIA com a arquitetura Blackwell são verdadeiramente notáveis.
A arquitetura Blackwell introduz várias inovações técnicas que a diferenciam dos designs anteriores. Um dos avanços mais notáveis é a integração de dois chipsets em um único chip. Essa fusão sem costura permite uma velocidade de comunicação sem precedentes e eficiência, eliminando problemas de memória e cache. O chip Blackwell opera como uma unidade colossal, comunicando-se a uma velocidade incrível de 10 terabytes por segundo. Essa integração melhora o desempenho geral e a confiabilidade do chip, garantindo que ele possa lidar com as tarefas de IA mais exigentes. A arquitetura de comunicação aprimorada do chip Blackwell é outro avanço controverso. Aplicações de IA que precisam de processamento massivamente paralelo dependem da capacidade dessa arquitetura de fornecer transporte de dados mais rápido e sincronização entre numerosas unidades de processamento gráfico. A arquitetura Blackwell é ideal para aplicações de IA em tempo real devido à sua velocidade de comunicação aprimorada, que reduz a latência e aumenta o desempenho. A arquitetura Blackwell é uma peça-chave pronta para redefinir o futuro da IA. Revoluciona o processamento de dados e as capacidades de IA, permitindo modelos de IA mais eficientes e poderosos, com a capacidade de realizar cálculos complexos a uma velocidade relâmpago. O chip Blackwell melhora principalmente o treinamento e a inferência de modelos de IA. Esse avanço permite o desenvolvimento de aplicações de IA mais sofisticadas e precisas, desde o processamento de linguagem natural até veículos autônomos. E é essa mesma arquitetura que torna o novo computador da NVIDIA aterrorizante. A versatilidade da arquitetura Blackwell é uma das suas principais características. O chip facilita a melhoria da infraestrutura de IA das organizações, já que se integra sem esforço nos sistemas existentes. A NVIDIA também mostrou uma placa protótipo que demonstra as capacidades e o potencial de acessibilidade da arquitetura Blackwell. Este arranjo, que promete transformar a computação, consiste em 2 chips Blackwell e 4 chipsets Blackwell conectados a uma unidade central de processamento Grace através de links incrivelmente rápidos. O impulso incessante da NVIDIA para a inovação levou à criação de 2 tecnologias revolucionárias, o NVLink de 5ª geração e o Transformer Engine. Essas invenções marcam um salto importante em velocidade e poder computacional, estabelecendo novos padrões no mundo da IA e da computação. O Transformer Engine, um componente inovador dos últimos avanços da NVIDIA, é 2 vezes mais rápido que seu predecessor, a arquitetura Hopper. Esse notável aumento de velocidade é crucial para aplicações de IA que exigem processamento extenso de dados e computação em tempo real. A capacidade do Transformer Engine de lidar com grandes quantidades de dados com maior eficiência o torna uma ferramenta indispensável para as tarefas modernas de IA. Mas isso não é tudo. Deve-se notar que o design Blackwell tem o Transformer Engine mais recente, que é 2 vezes mais rápido que a arquitetura Hopper, pois permite uma troca de informações e sincronização eficazes. Este motor é essencial para aplicações de IA que envolvem numerosas unidades de processamento gráfico operando juntas. Comparado ao Hopper, o chip Blackwell oferece 2,5 vezes a velocidade de treinamento por chip graças ao seu novo formato FP6, o que melhora enormemente o desempenho à medida que avançamos para a próxima geração de tecnologia de computação. O formato FP4 duplica o throughput para tarefas de inferência, maximizando a eficiência do tempo, conservando energia e reduzindo o tráfego de rede. Uma parte essencial da nova arquitetura da NVIDIA é o computador NVLink de 5ª geração. O objetivo deste computador é permitir uma comunicação muito rápida entre as GPUs, garantindo uma sincronização e transmissão de dados suaves a uma velocidade de até 1,8 terabytes por segundo.
Cada NVLink opera no comutador, permitindo que todas as unidades de processamento gráfico se comuniquem à máxima velocidade. Esse tipo de velocidade nunca foi visto antes, e é extremamente importante para modelos de IA complexos que dependem da cooperação de muitas GPUs. O impacto revolucionário do computador NVLink na computação não pode ser exagerado. Ele aborda um dos desafios mais importantes em IA e computação de alto desempenho: a necessidade de troca rápida e eficiente de dados entre as unidades de processamento. Ao fornecer um caminho de comunicação de alta velocidade e baixa latência, o computador NVLink garante que as unidades de processamento gráfico possam colaborar efetivamente, aumentando significativamente o desempenho geral do sistema. Em termos práticos, a integração do Transformer Engine e do computador NVLink significa que os novos sistemas da NVIDIA podem realizar tarefas de treinamento e inferência em IA a velocidades sem precedentes. Por exemplo, uma configuração com 2 chips Blackwell e 4 chips Blackwell ligados via NVLink a uma unidade central de processamento. Grace demonstra o poder transformador desta arquitetura. Tal configuração não só melhora as capacidades computacionais, mas também abre caminho para aplicações de IA mais avançadas e complexas. O que significa essa tecnologia para o futuro? O impacto dessas inovações vai além da velocidade e eficiência. Elas representam uma mudança fundamental na forma como os dados são processados e gerenciados dentro dos sistemas de IA. A capacidade de realizar cálculos dentro da própria rede, graças ao Transformer Engine, e as capacidades de comunicação aprimoradas fornecidas pelo computador NVLink redefine coletivamente os limites do que é possível em IA e computação de alto desempenho. Essa mudança afeta não apenas melhorias de hardware, mas também a estrutura fundamental das capacidades operacionais da IA. O sistema DGX da NVIDIA passou por uma evolução notável, transformando-se do modelo DGX-1 inicial para a poderosa máquina Exaflop atual. Esse percurso destaca o compromisso da NVIDIA em expandir os limites da tecnologia de computação. A evolução dos sistemas DGX começou com o DGX-1, que, quando foi introduzido, ofereceu um poder computacional impressionante para sua época. No entanto, a NVIDIA não parou por aí. Continuou a inovar, levando ao desenvolvimento do DGX A100 e, eventualmente, da máquina Exaflop atual, o DGX H100. Este sistema representa o auge da computação de alto desempenho, capaz de alcançar quase um exaflop de potência de processamento. A extraordinária capacidade de largura de banda do sistema DGX é uma de suas características mais notáveis. Com 130 GB por segundo de largura de banda, o DGX H100 pode lidar com mais dados do que toda a internet. Essa capacidade notável é alcançada sem a necessidade de transceptores ou ópticas caras, conservando uma quantidade significativa de eletricidade e reduzindo os custos operacionais, com um consumo total de energia inferior a 120 kW. O sistema DGX demonstra sua eficiência energética e o estabelece como um pioneiro na computação de alto desempenho ecológica. Refrescar um sistema tão poderoso não é uma tarefa pequena, mas a NVIDIA implementou um sofisticado sistema de resfriamento líquido para manter o desempenho ideal. O DGX H100 opera a uma temperatura confortável de 20 μC, mesmo sob cargas pesadas, graças a uma vazão de 2 ls. Este sistema de resfriamento eficiente garante que o hardware permaneça dentro de temperaturas operacionais seguras, permitindo tarefas contínuas de computação de alta intensidade sem risco de superaquecimento. Em aplicações práticas, o poder e a eficiência dos sistemas DGX tornaram-nos ferramentas indispensáveis para várias indústrias, desde pesquisa científica até modelagem financeira.
O DGX H100 suporta cálculos complexos e processamento de dados em larga escala, com velocidade e precisão sem igual. Sua capacidade de lidar com grandes quantidades de dados em tempo real o torna valioso para os avanços em inteligência artificial, particularmente na formação e implantação de grandes modelos de IA. Quando o sistema DGX é comparado com outras máquinas exaflop em todo o mundo, seu design compacto e eficiência operacional o destacam. Além de sua capacidade de processamento, ao contrário de outras máquinas exaflop que frequentemente ocupam muito espaço e recursos, o DGX H100 é pequeno e se encaixa em um único rack. Essa arquitetura é mais útil para centros de dados e institutos de pesquisa, pois maximiza o desempenho enquanto minimiza a pegada física. O que exatamente torna este sistema melhor do que as tecnologias anteriores? A superioridade do sistema DGX reside na sua combinação de alta largura de banda, eficiência energética e sistemas de resfriamento avançados. Esses recursos permitem que ele ofereça um desempenho excepcional, sem a infraestrutura extensa normalmente exigida por outras máquinas exaflop. O foco da NVIDIA em integrar essas tecnologias avançadas em um sistema coeso e eficiente diferencia o DGX H100 como um líder no campo da computação de alto desempenho. A IA e os robôs no mundo físico não são novidades para a NVIDIA. A empresa sempre esteve na vanguarda da inovação. A NVIDIA está avançando na robótica a um grau impressionante, utilizando seu conhecimento em IA e computação, pavimentando o caminho para um dia em que robôs inteligentes interajam com facilidade com seu entorno. A NVIDIA fez avanços verdadeiramente revolucionários nesta área, e suas iniciativas ambiciosas demonstram seu compromisso em expandir os limites da tecnologia. O projeto Groot é uma dessas iniciativas que se destaca. É um desenvolvimento que alguns podem achar tanto impressionante quanto perturbador. Os avanços nesta área são realmente inovadores e seu compromisso com a expansão dos limites da tecnologia é evidente em seus projetos ambiciosos. A tecnologia pode ser assustadora com essa realidade. Um dos projetos mais ambiciosos da NVIDIA neste domínio é o projeto Groot. Esta iniciativa representa uma abordagem abrangente para o desenvolvimento de sistemas de ponta a ponta para a robótica. No coração do projeto Groot está a plataforma AGX, o primeiro processador de robótica do mundo projetado especificamente para o processamento de sensores em alta velocidade em ambientes de baixo consumo. A AGX fornece a potência computacional necessária para executar modelos de IA sofisticados em tempo real, tornando-o ideal para máquinas autônomas. Mas como tudo isso está relacionado com computadores quânticos? As iniciativas de computação quântica provavelmente já estão em andamento na defesa e em outros setores governamentais. A pesquisa devido ao enorme poder e às possibilidades revolucionárias da tecnologia. A tecnologia digital baseia-se em semicondutores que armazenam informações como uma sequência de uns e zeros. Em contraste, os qubits são os blocos fundamentais dos computadores quânticos, porque utilizam o conceito aparentemente paradoxal de superposição. Na física quântica, um qubit pode armazenar simultaneamente tanto o valor 1 quanto 0, de modo que, simultaneamente e em paralelo, dois qubits podem representar as seguintes sequências: 1, 0, 1, 1, 0, 1 e 0, 0. Com cada qubit adicional, o poder de processamento cresce exponencialmente, permitindo um aumento considerável. Isso pode ser difícil de entender até mesmo para engenheiros experientes. Então, você não está sozinho se está confuso. A ideia de computação quântica pode ser melhor compreendida com a ajuda de uma analogia. Imagine que você está procurando um livro específico em uma vasta biblioteca.
Se você quisesse encontrar um livro específico em uma biblioteca tradicional, teria que passar por cada estante e cada livro individualmente. Isso poderia ser tedioso e ineficiente procurar na biblioteca de maneira linear, especialmente se o livro que você deseja estiver no final. Mas com a computação quântica, você pode ver a biblioteca como uma casa de livros, cada um dos quais contém uma resposta potencial. Um computador quântico, usando a ideia de superposição, pode revisar todos os livros de uma vez, em vez de um por vez. Em um segundo, ele pode localizar a posição exata do livro necessário, considerando todas as rotas possíveis simultaneamente, usando uma combinação dos números binários 0 e 1. Os qubits, os blocos fundamentais da computação quântica, podem representar inúmeros estados ao mesmo tempo. Isso permite que os computadores quânticos realizem cálculos simultâneos e avaliem inúmeras alternativas com uma latência muito menor do que os computadores clássicos. Muitas indústrias encontraram usos para a computação quântica, e ela tem sido essencial para resolver desafios difíceis. Imagine um paciente com risco de vida sendo transportado em uma ambulância através do tráfego intenso no horário de pico. Cada momento é crucial. O motorista deve determinar imediatamente as rotas menos congestionadas para garantir uma viagem rápida e eficiente. Em contraste com os computadores tradicionais, que examinam as condições das estradas de forma sequencial, os computadores quânticos podem avaliar todas as rotas possíveis de uma vez, permitindo-lhes encontrar rapidamente a melhor sugestão. Quando se trata de um paciente realmente doente com vários problemas médicos, os hospitais costumam formar um conselho médico de especialistas de diversas profissões. O melhor curso de tratamento é determinado por um esforço colaborativo entre esses especialistas. No entanto, esse método pode ser trabalhoso e atrasar a tomada de decisões. No entanto, esse procedimento poderia ser completamente transformado pela computação quântica. Com os dados certos e algumas informações passadas sobre situações médicas comparáveis, um sistema de computação quântica pode avaliar rapidamente a eficácia de diferentes abordagens e fornecer as melhores recomendações. Graças a essa vantagem quântica, os médicos e outros profissionais de saúde podem aprender muito mais rapidamente. No que diz respeito ao aprendizado de máquina, a computação quântica pode estabelecer um padrão alto ao fornecer dados precisos rapidamente. O aprendizado de máquina é o processo pelo qual os computadores imitam a inteligência humana ao aprender a reconhecer padrões nos dados e depois aplicar esse conhecimento a novas situações. No entanto, o aprendizado de máquina pode frequentemente enfrentar problemas devido à lentidão, disponibilidade de dados e qualidade inadequada dos dados. O aprendizado de máquina pode se beneficiar da capacidade da computação quântica de processar rapidamente grandes quantidades de dados. Criptografia e segurança tratam da proteção das informações contra olhares curiosos. Com o advento da computação quântica, a criptografia e a segurança podem alcançar novas alturas, tornando muito mais difícil para partes não autorizadas acessar os dados. O impacto da computação quântica na segurança e criptografia, no entanto, pode ser visto sob dois ângulos diferentes. A computação quântica, de acordo com uma teoria, pode usar qubits para determinar cada vetor possível de ataque de violação de dados e fornecer dados relevantes para reforçar a informação. Muitas áreas da vida poderiam se beneficiar e ser transformadas pela física quântica se ela conseguir sair do laboratório e entrar em aplicações práticas. Computadores quânticos têm a capacidade de processar rapidamente grandes quantidades de dados que seriam demais para os sistemas atuais lidarem. Isso poderia levar a melhorias em áreas como análise financeira, medicina, descoberta,
previsão do tempo, planejamento logístico e pesquisa espacial. Alguém, em algum lugar, os usará para fins malignos, potencialmente expondo senhas em cada computador do planeta, bem como registros financeiros, conversas privadas e outras informações sensíveis. A criptografia moderna cifra os dados com enormes cadeias de números que não podem ser decifrados em um tempo razoável, usando métodos digitais tradicionais. No entanto, ao utilizar fenômenos quânticos como superposição, entrelaçamento e incerteza, os computadores quânticos podem, em breve, ser capazes de experimentar combinações a uma velocidade que quebra criptografias praticamente instantaneamente. Por outro lado, alguns temem que hackers possam utilizar a computação quântica para determinar rapidamente todas as formas possíveis de infiltrar um servidor contendo informações sensíveis, tornando a tecnologia inútil. Só para deixar claro, a computação quântica está em seus estágios iniciais, embora não tenhamos ideia exata de onde ela se encontra. Iniciativas de computação quântica provavelmente estão em andamento atualmente em defesa e outras pesquisas governamentais devido às implicações revolucionárias da tecnologia e ao seu enorme potencial. Muitas alegações e especulações sobre marcos alcançados cercam esse tipo de estudo, que está envolto em segredo. Vários países, incluindo China, Rússia, Alemanha, Países Baixos, Grã-Bretanha, Canadá e Índia, estão trabalhando em programas. Os concorrentes americanos incluem não apenas IBM, Google, Intel e Microsoft, mas também uma série de startups, empreiteiros de defesa e instituições acadêmicas. Foram feitas demonstrações credíveis de algumas aplicações básicas, como sensores quânticos que podem detectar e quantificar sinais eletromagnéticos, apesar da falta de atenção da ISS. Um desses sensores mediu precisamente o campo magnético da Terra. Pesquisadores dos Países Baixos conseguiram transmitir dados quânticos através de uma rede de comunicação quântica primitiva. Em um experimento separado, os pesquisadores eliminaram a necessidade de fibras ópticas tradicionais e conseguiram a transmissão instantânea de bits quânticos usando um trio de computadores quânticos em miniatura. Os testes ainda não demonstraram usos práticos, mas podem abrir caminho para uma internet quântica no futuro, onde a transmissão segura de dados quânticos através de uma rede de computadores quânticos ocorre a velocidades superiores à da luz. Até agora, isso só existiu na ficção científica. Para contornar ainda mais as limitações dos computadores convencionais, os experimentos também estão tentando fundir IA com computação quântica. Computadores digitais modernos requerem meses para treinar máquinas massivas. Modelos de aprendizado devido à enorme quantidade de cálculos envolvidos. OpenAI GPT-3, por exemplo, contém 175 bilhões de parâmetros. Vai levar consideravelmente mais tempo para treinar esses modelos quando o número de parâmetros alcançar os bilhões, o que é necessário para que a IA atual se torne mais inteligente. Além de reduzir a quantidade de energia e espaço necessários, os computadores quânticos poderiam acelerar significativamente esse processo. Uma das primeiras plataformas híbridas de IA quântica, TensorFlow Quantum do Google, estreou em março de 2020 e revolucionou a forma como conjuntos massivos de dados são analisados em busca de padrões e valores discrepantes. Em princípio, quando a IA é combinada com a computação quântica, as consequências revolucionárias podem ser muito maiores do que a consciência artificial, sobre a qual os céticos têm expressado preocupações. De acordo com Lian, haverá preocupações éticas e de segurança à medida que os sistemas de IA se tornem mais sofisticados, ao ponto de os humanos não serem mais capazes de compreendê-los ou controlá-los. Os algoritmos de inteligência artificial
podem se tornar ainda menos transparentes e interpretáveis devido à complexidade dos sistemas quânticos. Tudo isso contribui para aumentar a preocupação das pessoas com relação aos preconceitos.